Ai, como eu queria falar tudo. Olha, tá assando a batata do Bolsonaro. A coisa tá muito feia. Eu falei aqui há alguns dias que o Centrão já está se organizando para trair o Bolsonaro logo depois da eleição. Não vão nem esperar o Lula assumir, o Lula ganha a eleição. O Bolsonaro será traído de imediato. E começaram nos últimos dias a fazer projeções de como eles vão fazer para estar no governo Lula caso o Lula ganhe a eleição. E veja bem, as pesquisas mostram que o Lula deve ganhar. E lembre-se, as pesquisas que o Bolsonaro tenta desacreditar, elas tiveram a metodologia corrigida no segundo turno, como tem muitas vezes. Tem também um outro fator, que é um fator de erro das pesquisas sempre no primeiro turno, que eu vou falar aqui durante o vídeo. Mas enfim, o Centrão e o Bolsonaro. O Bolsonaro tá uma fera faz tempo, porque ele sabe que o Lula ganha a eleição no dia 30, mas dia 30 à noite, o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido do próprio Bolsonaro, deve ligar pro Lula, para algum interlocutor, para falar: Lula, tô aqui contigo, eu quero estar contigo, Lula. Não quero ser oposição. Olha, eu vou expulsar os bolsonaristas do partido. Pois bem, ele também sabe que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, que tem acesso por decreto do Bolsonaro a todo o orçamento do Brasil, o Ciro Nogueira que tem a chave do cofre do Brasil hoje, eles também. Inclusive já falaram com interlocutores do Lula para acenar e falar: ô Lula, você ganhando a gente conversa, viu? O Arthur Lira também começou, isso ele publicou nas redes sociais, foi uma alfinetada para o Bolsonaro se irritou, ele já começou a organizar uma fusão do partido dele, que é o Partido Progressista, que é o partido do Ciro Nogueira, com o União Brasil, que é um partido que tinha muito bolsonarista. O União Brasil é a junção do PSL, que foi o partido do Bolsonaro lá atrás em 2018, com o DEM, que é um partido que sempre foi de direita neoliberal, partido do Assemineto. O Bolsonaro tem ministros do DEM e tudo mais. João Roma, ok. Isso por quê? Por que o Arthur Lira está querendo fundir o partido dele? Para dar um passa-mané no PL. Só que o PL percebeu que vai levar um passa-mané do Arthur Lira. Eu já vou te explicar qual é o passa-mané. E o PL já começou a se adiantar e a conversar com o próprio Arthur Lira para fazer um acordo. Esse acordo envolve jogar o Bolsonaro aos leões assim que o Lula ganhar a eleição. O Bolsonaro será jogado aos leões. Fala-se muito em pacificar o Brasil para o próximo mandato. O Centrão quer um Brasil com menos... Como eles tentaram fazer com o Bolsonaro, amansar o Bolsonaro, eles querem um Brasil mais pacífico. Porque para os negócios do Centrão é melhor um Brasil mais pacífico. E se o Brasil começar a ir bem aí para frente, é melhor para todo mundo. Então, para pacificar o Brasil, o que seria a melhor coisa? Acabar com o bolsonarismo. Pois bem, isso já está na pauta. O Bolsonaro sabe disso, o Bolsonaro está uma fera, o Bolsonaro está em pânico. O Bolsonaro, ele percebeu que ele está sendo ignorado por vários candidatos já eleitos do PL e do Centrão. Está sendo ignorado. Bolsonaro foi para Pernambuco. Quem quiser comenta que eu vou fazer um vídeo só. O Bolsonaro em Pernambuco foi um dos maiores vexames que eu, Thiago, já vi na vida. Teve evento do Ciro Gomes, que teve mais gente do que o evento do Bolsonaro no Recife. É esse nível. Teve pelo menos 2 eventos do Ciro Gomes que eu vi com mais gente do que o Bolsonaro. Se tinha 300 pessoas lá, era muito. 300 é muito num evento público, na praia. Pra você ter ideia. Ok, eu vou te explicar isso tudo, aí você vai entender os passos, mané. É um trem do outro, é cobra comendo cobra. E quem tá... se tem cobra comendo cobra, você fala: quem é que vai ganhar? Não interessa quem vai ganhar, a gente sabe o seguinte: dia 30 de outubro, o Lula ganha a eleição, quem vai ser jogado aí não as cobras, aos leões? Esse é o Bolsonaro. Antes eu peço a sua inscrição aqui no canal. Um segundinho, grátis você se inscrevendo, você ajuda porque o YouTube mostra o vídeo para mais gente e a gente consegue levar a verdade para mais gente e quebrar essa fake news do bolsonarismo no meio. Agora, falar sobre o Arthur Lira, Bolsonaro e tudo mais. Olha só o que aconteceu. O PL do Bolsonaro, que é o partido do Bolsonaro, mas o partido, veja bem, pertence ao Valdemar da Costa Neto, aquele que já foi preso e tudo mais. O PL elegeu 99 deputados. O partido do Arthur Lira elegeu muito menos. Elegeu 47, se não me engano. 45, 47. É o Partido Progressista. O Valdemar da Costa Neto, ainda no domingo à noite, dia da eleição, deixou chegar ao Arthur Lira. Aí não sabemos se foi conversa pessoalmente, WhatsApp. Eles usam muito WhatsApp agora. Eu assisto muito vídeo da TV Câmara, assisti muitos vídeos. E o Arthur Lira fica no celular dele o tempo inteiro digitando. O tempo inteiro ele tá no WhatsApp. Ele faz tudo. Manda áudio, escuta áudio.
Tem muita gente que não sabe, viu? Dá para você escutar o áudio do celular assim no WhatsApp, viu? Aí vem, ele sai por aqui, como se fosse uma ligação. Não precisa ficar assim, não. Tá, o Arthur Lira não sabe. Aí, o Arthur Lira deixou chegar nele o seguinte: o Valdemar da Costa Neto quer a presidência da Câmara dos Deputados. É o cargo mais importante. Vamos lembrar, o Brasil tem 3 poderes. O poder executivo, o chefe é o presidente da República. Esperamos, a partir do dia 1º de janeiro, seja Lula. O poder judiciário, o chefe é o presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso, a presidenta, ministra Rosa Weber. Até algum tempo atrás, era o bolsonarista Luiz Fux. Ok. E o presidente do Poder Legislativo é o presidente da Câmara dos Deputados, é ele quem manda. Tem a presidência do Senado? Tem, que oficialmente até a presidência do Congresso, mas o presidente da Câmara manda muito mais. Tá. O PL quer tirar isso do Arthur Lira. O Arthur Lira não quer perder. Para ele, a eleição em fevereiro para a presidência da Câmara é igual para o Lula e para o Bolsonaro a eleição agora do dia 30. A diferença é que a eleição do dia 30 vota o Brasil inteiro e a eleição lá em fevereiro votam apenas os deputados federais. Então, para o Arthur Lira é uma coisa delicadíssima ele perder a chave do cofre e do bolsolão. O Valdemar da Costa Neto está de olho nos 19 bilhões que o Bolsonaro aprovou para pagar em propina no ano que vem e que quem comanda esse dinheiro é o presidente da Câmara, majoritariamente. O Valdemar da Costa Neto quer essa grana para ele. E ele falou, meu partido elegeu mais deputados, eu vou querer a presidência da Câmara. Arthur Lira falou, não. Arthur Lira começou a negociar com o União Brasil para formar um partido só. Partido Progressista e União Brasil virarem um partido só, com mais ou menos 120 deputados, que é mais do que tem o PL. O Valdemar da Costa... Até aí o Bolsonaro está em pano de fundo. Calma que vai chegar. O Valdemar da Costa Neto viu aqui e falou, peraí, vai dar ruim para mim. Porque tudo indica que o Lula vai ganhar a eleição. Tudo indica. E a campanha de segundo turno está sendo um desastre. Os trackings são pesquisas que são encomendadas por partidos políticos, que são feitas diariamente. No segundo turno é diariamente, é diário. No primeiro turno, até determinado momento, é semanal, depois quando começa a campanha é a cada 2 dias, depois vira diário nas últimas semanas. Os trackings estão mostrando que no segundo turno, desde a segunda-feira, depois da eleição, nesses últimos 12, 13 dias, o Bolsonaro caiu. O Bolsonaro caiu e o Lula se manteve estável. Então, o Lula tem a mesma porcentagem que tinha antes e o Bolsonaro caiu. O tracking não é importante pela porcentagem. Eu, por exemplo, não tive acesso às porcentagens de todos os dias. Tipo, uma ou outra eu não posso falar porque a pesquisa não é registrada no TSE. Por isso que ninguém pode divulgar trackings. Ok, tem gente que divulga às vezes no Twitter. Eu vi esses dias alguém divulgar um certo. Tá, aí olha só o que acontece. O Bolsonaro caiu. E o Lula se manteve estável. O que significa o quê? Que o Bolsonaro está em queda. É isso, o tracking só mede a tendência. A gente faz a mesma metodologia, dia após dia. Um dia pode sair fora até da margem de erro, ok? Esse dia depois eles acabam não levando em consideração. Porque a pesquisa tem uma taxa de confiança geralmente de 95%, quer dizer que uma em cada tantas vai sair um resultado muito fora da margem de erro. Ok. Mas o que importa é a tendência. A tendência é que o Bolsonaro não está subindo, ele precisava estar subindo. Pelo contrário, ele está caindo. Então, essa é a tendência. O Valdemar da Costa Neto falou, peraí, não vai dar bom, porque o Bolsonaro está no meu partido e o Lula ganhando a eleição, eu vou virar oposição. O Partido Republicano, que é o partido da Damares, do Tarcísio, também, eles ficaram, pô, peraí, a gente não fica em oposição, a gente não quer ser oposição. Oposição não tem acesso a nada. Oposição não ganha emenda do governo, oposição não ganha carga em ministério, oposição não ganha nada. Eu vou fazer o que aqui? E o pior, se o Lula conseguir negociar a maioria com o partido novo que o Arthur Lira está criando, o Lula vai ter o MDB, vai ter o PSD, vai ter a esquerda toda com ele. Se ele conseguir o partido que o Arthur Lira está criando, ele vai ter maioria, o Lula. Aí ferrou, não vai sobrar nada pra gente. Ferrou. A gente tem que também ir lá negociar com o Lula, ir lá com uma cumbuca pro Lula, dar alguma coisinha aqui. Eu te dou os votos, dá alguma coisa. Lula, pelo amor de Deus, a gente quer negociar. Só que como é que a gente vai fazer isso se a gente está com o Bolsonaro? Fechado com o Bolsonaro. O Arthur Lira já começou a voar novos ares, voar voos sem o Bolsonaro. E o Bolsonaro percebe isso. Aí é que vem. Começaram a conversar entre si, a falar, talvez possa ficar mesmo o Arthur Lira na presidência da Câmara. Vamos fazer um jeito da gente não ficar na oposição? Vamos. Aí já acordaram. Depois da eleição, a depender do resultado é o seguinte, o Lula ganhando. Vão aprovar no Congresso uma janela partidária para o começo de 2023. De preferência antes de fevereiro. Por quê? Para os deputados que foram eleitos agora em 2022,
poderem trocar de partido. Veja bem, se você não sabe, a lei brasileira é o seguinte, a lei eleitoral brasileira, como de vários outros países do mundo, quase todos. O mandato não pertence ao deputado. O mandato pertence ao partido. Então vamos supor que um cara é eleito deputado pelo PT. Aí passa um ano e ele fala, quer saber, não quero mais ficar no PT. Fui eleito com verba do PT, com voto dos petistas, mas eu não quero ficar no PT. Quer saber? Eu vou para um partido aí de centro, de direita. Esse cara perde o mandato, ele não pode. Ele não pode. Se o partido o expulsar, ele pode. Senão ele perde o mandato é do partido. Já tem vários casos de deputados que perderam o mandato por mudarem de partido. Então, sempre em anos de eleição, ou seja, em ano de eleição, tem uma janela partidária antes para deputados poderem mudar de partido. Criar uma janela partidária para deputados mudarem de partido 3 meses depois da eleição é um nível de desespero gigantesco. Por que estão criando essa janela partidária? Para o PL poder tirar os bolsonaristas. Falar, ô bolsonaristas, vocês têm duas hipóteses aqui. Ou vocês saem do partido por bem, agora, ou a gente vai te expulsar. Vocês escolhem. Vai ser todo mundo expulso ou vocês saem do partido por bem. O acordo é o seguinte, saiam do partido. E aí, o PL vai poder chegar e falar, ó, não estamos com o Bolsonaro, foi só o Lula. Veja bem, aquilo foi um tempo ruim na minha vida. Não gostava do Bolsonaro, ele é que me enganou, fui enganado, ó, eu quero estar contigo, Lula. É isso que eles vão fazer, é isso que o PL vai fazer, pelo menos metade do partido. O Bolsonaro já sabe porque muita gente, não é o Bolsonaro que liga, mas ajudantes do Bolsonaro, o pessoal da campanha do Bolsonaro liga para vários deputados eleitos para falar, ó, Bolsonaro, vem no meu palanque aqui, ô deputado, vem no palanque do Bolsonaro aqui, traz o seu povo, os seus cabos eleitorais para ir para o palanque para ver o comício do Bolsonaro. E não está dando certo. Bolsonaro foi em Pernambuco, onde o Partido Progressista, o Republicano e o PL fizeram uma bancada boa em Pernambuco. O Bolsonaro foi no Recife e não deu 300 pessoas. Quando sobe deputado, que é mais ou menos o centrão no palanque dele, o que o Bolsonaro percebe é o seguinte, que está subindo assim, igual o Zema em Belo Horizonte com o Bolsonaro. Subiu, até discursou 2 minutinhos e o Zema não usou a base eleitoral dele para chamar a gente para o evento do Bolsonaro. De o quê? Menos de 1.000 pessoas com o Bolsonaro em Belo Horizonte. Era uma praça, ficou uma praça lotada. É isso. E o pior, só ficou lotada porque era a inauguração de uma igreja evangélica, senão nem isso lotava. O Bolsonaro usando obra que nem é pública para fazer comício, mas senão nem lotava a praça. Esse é o nível que está o Bolsonaro, ele sabe disso, por isso que ele está em desespero. Aí começa a falar o quê? Peraí, a gente quer ir para o lado que vai ganhar a eleição. Se for o lado do Bolsonaro, não precisa fazer nada disso. Se for o lado do Lula, a gente precisa fazer tudo isso. Primeiro, o Arthur Lira tem que tentar fundir o partido dele com outro para ser a maior bancada, para ele ter poder de barganha com o Lula. O PL vai ter que expulsar os bolsonaristas. O Republicanos também vai ter que tirar a Damares, tirar um monte de gente lá do partido, porque tem uma chance boa do pessoal do PT e do Lula falar, eu não vou ficar negociando com vocês, vocês são fascistas. Não, saem daqui. Então o Republicanos também vai ter que se readequar. Vários partidos do Centrão já estão pensando em fazer fusões. Tem o MDB com o PSDB, com Cidadania, até com União Brasil. Vários partidos aí falando de fusões. Para quê? Para terem bancadas maiores, para terem mais poder de barganha contra o Lula. É isso que eles. Por isso você está vendo, se você estiver buscando notícias, vários partidos do Centrão falando em fusão. Vários, está saindo boatos todos os dias aí de fusão. Rumores, e rumores que são plantados pelos próprios que estão negociando ali, que não é rumor, é que está acontecendo mesmo. Isso é tudo para ter poder de barganha, para tentar colocar o Lula contra a parede em 2023. É só por isso. Só que tem uma coisa, que é a coisa principal, que é o que faz o Bolsonaro não dormir à noite. Que é o seguinte, todos eles sabem, e isso está começando a ser falado cada vez mais abertamente, que a única maneira do Centrão que está com o Bolsonaro hoje conseguir algum acordo com um futuro governo Lula, se não conseguir enquadrá-lo, e pelo visto eles estão batendo cabeça e não vão conseguir direito, é se jogar o Bolsonaro aos leões. Por que jogar o Bolsonaro aos leões? Porque o Lula não vai deixar ser enquadrado pelo Centrão, e aí o Bolsonaro vai ficar na oposição, e aí a gente sabe que o Centrão que foi eleito, e a culpa não é do Lula, que eu tô aqui, o Lula tá lá fazendo campanha para os deputados do PT, fez um monte de campanha, tá? Chegou na hora, o Congresso eleito foi essa porcaria aí.
Agora imagina o Lula fica contra a parede, aí ele começa a negociar com o Centrão, aparece Arthur Lira, não sei quem, aí o Lula começa a ser associado, de maneira que o Bolsonaro não é. Porque a gente sabe que quando aparece escândalo do Arthur Lira, não dá nem no jornal. Quando, eu vou dar o exemplo, quando saiu a delação lá sem provas do Palocci, foram 25 minutos de Jornal Nacional contra o Lula em véspera de eleição. E o candidato Lula era o Haddad, e ligando o Lula ao Haddad todo momento, mostrando o Haddad, que não tinha nada a ver com o Palocci. Quando for o Lula presidente, pode ter escândalo de qualquer pessoa que não tem nem ligação com o Lula, vão associar o Lula. Com o Bolsonaro, não. Tem escândalo do Arthur Lira lá de roubando dinheiro da educação em kit robótica. Não aparece no jornal. Quando aparece é bem pouquinho e jamais ligam ao nome Arthur Lira Bolsonaro, corrupção Bolsonaro. Jamais. Quando aparece imóveis do Bolsonaro, não sai. Quando aparece 1 bilhão roubados em asfalto que não foi asfaltado, não sai no Jornal Nacional. Você percebe, a mídia não faz aquele conluio contra o governo Bolsonaro como faz contra o PT. Já está fazendo antes mesmo do Lula ser eleito, vai voltar a fazer com tudo em janeiro. Então, o Centrão fala, peraí, o Lula não vai negociar porque ele sabe disso, mas a única maneira dele não ter um opositor ali que vai estar com a faca no pescoço dele é o quê? É o Bolsonaro pagar pelos crimes que ele mesmo cometeu. E veja bem, os políticos pensam assim, nós políticos, quando somos acusados, é de crime do colarinho branco, é de crime que, ó, é difícil da prisão, só lá na frente. O Bolsonaro não, ele tá cheio de crime contra a democracia. Fácil prender o Bolsonaro, fácil acabar com o Bolsonaro. Só que não pode acabar só com o Bolsonaro, é com o bolsonarismo. Então o Bolsonaro tá apavorado. Porque se eu falo isso aqui dessa maneira, imagina o que se passa pela cabeça do Bolsonaro, que além de ter mais informações do que eu tenho do tanto que a coisa tá ruim pra ele ainda é paranoico. Então ele imagina coisas que nem se passam pela minha cabeça, do que vai acontecer com ele com os filhos dele. Por isso que o Bolsonaro tá do jeito que tá. Então, a ver aí próximas semanas. E saiba, você quer condenar o Bolsonaro? Domingo, dia 30, vai lá e vota 13. Se você quiser absolver o Bolsonaro, aí você faz qualquer outra coisa no domingo, dia 30. Se você votar 13, você está condenando o Bolsonaro. Qualquer outra coisa é absolver esse bandido. Eu condeno o Bolsonaro. Você condena ou não? Falou.